nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, doutor Francisco Caputo, em seu nome, e nome também do secretário-geral adjunto, doutor Luiz Maximiano Leal, cumprimentar todos os membros da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, do Distrito Federal, parabenizar por essa brilhante iniciativa. A Ordem, de fato, como bem colocou aqui o nosso presidente, tem tido uma presença marcante em todo o processo democrático e nas grandes lutas da nossa cidade. E nesse momento tão importante como vivemos hoje, é muito importante essa contribuição à democracia, ao debate, à troca de ideias sobre os projetos, as diferenças dos projetos políticos. Então, de fato, é muito importante, não só pelo aspecto eminentemente assim, eleitoral agora, por si só, promover o debate, possibilitar a apresentação de visões diferentes para a nossa cidade, já representa uma grande conquista, mas sobretudo o envolvimento também da Ordem, dos advogados da nossa cidade, num momento tão estratégico para o desenvolvimento, os rumos que o Distrito Federal tomará. Quero também cumprimentar o Tadeu Filipelli, meu vice-candidato a vice-governador, cumprimentar meu companheiro de chapa também, Cristóvão, nosso senador, que tem um mandato tão destacado e que é candidato à reeleição. Quero cumprimentar também a cada um e cada um que está aqui, os advogados, os amigos, a imprensa. Dizer para vocês, assim, de forma bastante sintética, para que a gente possa rapidamente ir para o debate. É importante essa troca de opiniões e responder as questões que são mais sentidas, o que interessam mais. Quero também cumprimentar o Leitão, que está ali, Antônio Leitão, que é candidato a deputado distrital da nossa coligação, pelo PSB. Acho que só o Leitão que é candidato. Se alguém chegar, depois eu anuncio o que eu estou vendo. E, de forma bem sintética, para dizer para vocês o seguinte: nós precisamos, de fato, começar uma nova era, construir um novo caminho para o Distrito Federal. A nossa experiência recente, aí, desses 14 anos, de um modelo que fracassou, esgotou, desgastou e que não condiz com a grandeza da capital do Brasil. Não condiz com a nossa vocação de uma cidade moderna, uma cidade civilizada, uma cidade avançada, que sirva de exemplo e referência para todo o nosso país. Digo isso porque é muito importante, nesse novo período, respondermos a uma expectativa da nossa população com relação às questões centrais para o desenvolvimento do Distrito Federal. A primeira questão que eu coloco é a questão e a necessidade de mudarmos a nossa gestão, ter uma gestão transparente, participativa, democrática, ética, justamente rompendo com uma concepção, uma visão, né, que se esgotou completamente, que é justamente de ser um governo, de ter um governo aqui populista, perdulário, patrimonialista, que não prima pelo desenvolvimento, pelo planejamento e pela organização da coisa pública, pela legalidade. Hoje nós somos uma cidade ilegal, a sua grande maioria das áreas. Tem cidades inteiras que não tem, que não são tituladas, tem centenas de condomínios que não são regularizados,
né? Então, a instabilidade, a insegurança jurídica é um negócio corriqueiro que impede os investimentos, né? A aplicação plena da legislação, e muitas vezes essa política, que é uma política proposital, ela incentiva a ilegalidade, incentiva a bagunça, a desorganização, incentiva a invasão das terras, né, prometendo posteriormente legalizar. Então, isso nós temos que romper, e nós vamos romper fazendo um governo transparente, um governo ético, tomando todas as medidas, as mais radicais que existam do ponto de vista da transparência, de tal maneira que fique institucionalizado todas as medidas de controle social de um governo, como, por exemplo, disponibilizar na internet todas as ações do governo em tempo real, primar para que haja licitação de todas as iniciativas que exijam licitação, ter uma boa relação com os órgãos de fiscalização, de controle, para ter uma ação preventiva forte para assegurar a legalidade, né, dos procedimentos. Enfim, que tem problemas complexos? Tem. Né? Se fosse fácil, talvez já tivesse resolvido, pelas características do Distrito Federal. Mas tem que haver a determinação, a vontade política para poder enfrentar e resolver os problemas. E não permanecer e deixar isso ad eterno, uma situação de instabilidade permanente, de insegurança permanente. Né? Então, nós precisamos, obviamente, reverter isso. E também, obviamente, além de fazer uma mudança, ter uma gestão descentralizada, ter uma gestão participativa, botar para funcionar todos os conselhos, né? Assegurar a participação das entidades, ser um governo de diálogo, ser um governo que dialoga permanentemente com a sociedade, com a população. É claro que também é preciso ter políticas afirmativas, políticas públicas fundamentais para ter boa qualidade de vida no Distrito Federal, ter desenvolvimento econômico e ter desenvolvimento humano. Eu acho que essa é outra modificação, outra mudança radical que nós precisamos fazer. A primeira na gestão, né, e uma outra seria nas prioridades, nas políticas públicas. Então, nosso compromisso é a recuperação dos serviços públicos em geral, que quase todos estão em situação dramática, a começar pela área de saúde, que é uma situação de caos, de calamidade pública, um desrespeito absoluto com o cidadão, com a vida, né? E que nós precisamos mudar, tomar medidas desde caráter emergenciais. Por isso que anunciei que no dia 1º de janeiro, se Deus quiser, se a nossa população assim decidir, eu assumo o governo do Distrito Federal e assumo a Secretaria de Saúde. A responsabilidade será minha do ponto de vista das mudanças emergenciais necessárias, porque ali a vida das pessoas não pode esperar, e eu que sou médico e conheço com profundidade essa realidade, sabendo que isso ocorre, seria impossível tratar de forma rotineira um descaso e uma violência com relação ao nosso povo, como essa que é o tratamento da saúde pública hoje no Distrito Federal. Então, vamos tomar essas medidas. É claro que são medidas emergenciais, porque nós precisamos fazer uma mudança do modelo da saúde no Distrito Federal, mudar o modelo de assistência, que hoje é hospitalar e que precisa ser um modelo muito forte de atenção básica de saúde, com equipes de saúde da família, né, que é a volta da saúde em casa, que teve no governo Cristóvão com um grande êxito, fazer a parte preventiva com grande prioridade, ter também unidades intermediárias, que são unidades de pronto atendimento em todas as cidades, funcionando 24 horas, são mini hospitais, de tal maneira que o cidadão que precise de uma assistência à saúde não tenha que ir para uma emergência de outra cidade, mas ter na sua própria cidade um atendimento que corresponde praticamente a 95% dos atendimentos
com atenção básica e com uma unidade intermediária. Só mesmo no caso de emergência é que precisa, no caso de alguma, digamos, de alguma necessidade mesmo, de risco de morte, é que precise de uma emergência de um hospital. Que aí tem que estar uma equipe com disponibilidade para tratar as pessoas, porque se tem uma pessoa, chega um politraumatizado, né, de um acidente de carro, um abdômen agudo, ou um infarto, é evidente que esse cidadão precisa ter um cuidado rápido e imediato, e não dividir a atenção da equipe, de uma pessoa que está, se não for atendida rapidamente, corre o risco de morrer, dividindo com outras pessoas, dezenas de pessoas, cujas patologias não tem nada a ver com a emergência, que estão no lugar errado, né, e não pode ser tratado aí. Então, isso nós vamos organizar, além de mudar a gestão, para ter uma gestão profissional, eficiente, uma gestão de qualidade, né, na política pública de saúde. Informatizar todo o sistema, que sem informatizar não tem saída, porque você precisa ter controle rigoroso e absoluto de todos os procedimentos, todos os materiais, todos os medicamentos, né? Então, é preciso fazer uma mudança muito forte nessa área, né? E introduzir também uma assistência domiciliar para os pacientes crônicos, que permite um atendimento mais humano, muito mais humanizado, com acompanhamento direto da família, e que um paciente crônico não pode estar, obviamente, num hospital, correndo o risco de pegar uma infecção, num lugar extremamente insalubre, podendo estar na sua casa, acompanhado por uma equipe de saúde da família, com a sua própria família, inclusive com os equipamentos e materiais que o hospital tem e que a gente pode colocar na casa da pessoa. É um colchão d'água, é uma bomba de oxigênio, etc. Tudo é disponibilizado para que a pessoa possa ter um tratamento humano, ser tratado com grande humanidade e tratado no seio da sua família. Isso é absolutamente possível e nós vamos resgatar essa saúde pública como uma questão essencial da vida, de defesa da vida, né? Em todas as áreas da saúde que envolve, obviamente, muitos outros setores. Outra política pública que eu quero destacar aqui é a questão da educação. Nós faremos, né, da educação uma linha mestra do nosso programa de governo. É permear toda a estrutura e todas as áreas de governo do nosso governo. Porque nós queremos fazer, na verdade, um pacto com a sociedade pela educação. A educação não pode se limitar a ser um programa de governo. Necessariamente tem que ser um programa de Estado. E, nesse sentido, é preciso mobilizar todos os segmentos da sociedade, os outros poderes, as empresas, a área privada, as instituições, tá? As entidades da cidade, em torno de um projeto exemplar de educação pública na capital do Brasil. Nós pretendemos, por isso, transformar o Distrito Federal em um grande centro formador de recursos humanos para o Brasil, porque não é nenhum ufanismo, mas é porque, ao formar para a capital do Brasil, como nós temos relação com todas essas áreas da área do governo federal, nós estaremos formando recursos humanos que servem para todo o país e não só para quem trabalha especificamente, né, na esfera do Distrito Federal, mas no governo federal, nas empresas e etc. Então, nós temos que colocar isso como uma grande vocação. O nosso território é pequeno, nós não podemos adotar a mesma prática de grandes estados, né, ou modelos que já também estão bastante superados, que dar o terreno, da isenção fiscal a perder de vista, etc. Nós temos o que oferecer, que é o recurso humano qualificado para atrair as empresas, atender plenamente a demanda do mercado, né, e dar oportunidade de inclusão da nossa juventude, do nosso povo ao mercado de trabalho com qualidade e boa condição de vida. Então, eu não tenho dúvida que a questão central para fazer isso é a questão de educação. Esse povo do Distrito Federal, que é um povo vitorioso, é um povo trabalhador,